pega o cérebro de um cara que jogou xadrez a vida inteira e de um cara que, sei lá, construiu prédio a vida inteira. Tu vai ver na imagem, vai ser igual. Não existe uma área mais estimulada do que a outra. Isso não existe. Isso. Visivelmente, a olho nu e mesmo no microscópio, praticamente não. Ou até não, eu diria. Mas existem esses exames para você ver como esse cérebro está funcionando em tempo real. E de repente, quem joga xadrez, tem alguns setores do cérebro conversando de modo mais consistente, ligados a cálculos, a planejamento e tudo. Enquanto o outro que construiu o prédio está ligado mais à organização espacial, a cores, a formas. E aí você pode, e cada vez mais com exames sofisticados, ainda não de uso clínico normalmente, mais para uso de pesquisa, mas você pode pegar esse arquiteto, colocar na máquina de ressonância funcional, que não é essa que você faz quando você faz ressonância, mas é uma máquina funcional, e pegar o cara do xadrez, colocar em outra máquina funcional, e ver que o modo como esse cérebro funciona é diferente entre os dois. Você já consegue, nessas máquinas, e outras também com um propósito parecido, meio que ver o que está ligado e desligado nesse cérebro, o que está conversando mais com o que. Você consegue medir, até certo modo, o tanto de comunicação que essa parte tem com essa nesse cérebro, o quanto que essa está ligada, o quanto que essa está desligada, e daí você pode sim identificar na imagem que a função do cérebro do arquiteto é diferente da função do cérebro do jogador de xadrez. Talvez no futuro você consiga pegar um cérebro até de alguém que faleceu e de algum modo estudar isso, mas já é muito mais difícil, porque grande parte dessas diferenças não tá naquela parte estática do cérebro, mas na forma como esse cérebro conversa, entendeu? Sim, todos eles vão ter as mesmas áreas, a mesma estrutura, só que em cada um vai ativar uma área específica mais e no outro menos, é isso. Ativar e desativar áreas e o modo como essas áreas estão conversando entre si, entendeu? Então é como se você fosse jogar um jogo e recebesse 10 jogadores para cá, 10 para lá. O modo como você vai treinar essas equipes, mesmo que no começo fosse todo mundo igual, vai fazer com que com o tempo esses jogadores aqui sejam melhores nisso, aqueles outros melhores naquilo, e que eles possam, entre os 10, ter 1 milhão de combinações de conversas em subgrupos que são, assim, completamente diferentes do outro, entendeu? Isso serve para você ter uma habilidade, para você sentir uma coisa boa, uma coisa ruim, pra você sentir ódio, pra você sentir prazer, pra você sentir afeto por alguém ou desafeto. Por exemplo, é interessante isso. Com essa visão do cérebro meio material, né? É como se a gente... muitas vezes isso é interpretado incorretamente por muita gente, como se a gente fosse movido só por instinto e cada um por si, e como se a gente fosse predestinado a buscar prazer e cada um concorrer com o outro. Existe muito essa visão até no senso comum. Mas a gente sabe que tem regiões do cérebro que são mais ativadas ou em conjunto, né? Tem grupos de músicos ligados na orquestra cerebral quando você tem empatia por alguém. A gente tem uma série de mecanismos empáticos que são evolutivos. O bebê já nasce com algumas características de empatia, ao mesmo tempo que também tem características de competitividade, tá? Mas tem as duas coisas. Então você tem experimentos que mostram bebês com seus gestos, ali eles conseguem demonstrar que se preocupam com a dor do outro, entendeu? E isso faz bem pro próprio cérebro. Isso liga regiões cerebrais específicas. Então, entendi, tem uma área reservada para isso no cérebro. Sim, um conjunto de áreas funcionando ao mesmo tempo. Não é uma área só reservada para isso. Sim, de todas aquelas áreas, tem um jeito delas conversarem, tem uma rede, vamos ter uma rede para isso. Um aplicativo para isso. Você tá lá com o seu iPhone, ele é o mesmo iPhone, mas de acordo com o aplicativo que você instala, ele pode fazer muitas coisas diferentes. Cada aplicativo vai pegar partezinhas do seu iPhone e fazer elas trabalhar de uma maneira específica para aquele aplicativo. Então tem, entre aspas, um aplicativo para empatia e tem um aplicativo para competitividade. Então fizeram um estudo muito interessante em que pegaram duas pessoas, colocavam uma pessoa aqui sofrendo algum tipo de dor, tipo um choque, um beliscão, e outra vendo. E aí pegavam essa máquina de ressonância magnética funcional, colocavam na cabeça da pessoa que está vendo. Então eu estou aqui deitado vendo alguém sofrer uma dor, né? Uma agressão que está doendo. E também colocar a máquina em quem estava sofrendo a dor, tá? Então tem alguém ali sendo beliscado com a máquina na cabeça e eu aqui assistindo a isso com a máquina na cabeça. As regiões cerebrais que são ativadas, ou grande parte delas, são as mesmas para você viver a dor e para você ver a dor no outro. Você consegue se projetar e ativar as mesmas áreas cerebrais. Mas se você colocasse, não foram com esses times, é só para exemplificar aqui, colocasse a camisa do Palmeiras naquele ali e o cara daqui fosse corintiano, o mesmo experimento, em vez de ligar as áreas
iguais de empatia ia ligar as áreas da satisfação. Só por você trocar a camisa de futebol. Não foi com o Corinthians e Palmeiras, não lembro quais foram os times, mas foram com times de futebol rivais. Desse país onde foi. Inglaterra deve ter sido feito isso aí. Mas na Inglaterra, desculpa, é porque é muito cedo pra gente guardar esse detalhe. Mas interessante. O simples fato, entende? É como se tivesse um instinto empático. Eu consigo me colocar no lugar do outro, ativar as mesmas áreas cerebrais, automaticamente, só por ver ele sofrendo. É como se eu estivesse sofrendo igual. Eu sinto um pouquinho da dor dele, porque ativa as mesmas áreas. Mas se ele torce para outro time de futebol e não sei mais nada desse cara, eu tenho satisfação em ver ele sofrer, cara. Então, por isso que é difícil se relacionar na humanidade, né? A gente, por coisas estúpidas, né? Assim, ou mínimas ou pequenas diferenças, você passa a estabelecer uma relação de satisfação com o sofrimento do outro, de sofrer junto com ele. Então, talvez, tentando pegar da neurociência para a sociedade, uma das principais funções nossas seria mostrar para as pessoas que você pode ter diferença, mas que lá no fundo todo mundo é muito igual ainda. E que você tem que exercitar, sofrer a dor do outro e não se satisfazer com ela, entendeu? Porque aí você pode, simplesmente por um dado bobo como esse, imagina isso escalado, por causa de um partido político, ou por causa de uma visão religiosa, ou por causa de a cor da pele, ou por causa de uma etnia, ou porque, enfim, as várias coisas que a gente vê na história. Por causa só de não estar no mesmo grupo, você já ativa mecanismos cerebrais diferentes. Independente de educação, de ter que ouvir aquilo 1 milhão de vezes. Você entende que nesse experimento foi só a camisa de futebol.